E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto de hoje, aquele padrão de sempre, comenta, compartilha, se inscreve, curte o vídeo, isso é muito importante, ajuda demais a engajar o canal, já que no momento que está sendo feitas essas gravações, o canal está beirando os 300 inscritos, estou com 289, então se inscreve aí, me ajuda a chegar logo aos 300, aumentar essa tropa aí para 300 ANCAP. Enfim, 300 Spartan ANCAP brabo aí. Mas é o seguinte, o assunto do vídeo de hoje é o livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, que eu descobri que não aparece invertido para vocês, só para mim na câmera, então vocês conseguem ver o nome do livro. Eu vou continuar a leitura comentada dele, mas não sem antes pedir para que vocês sigam o canal também, isso é importante demais. Também chequem os links na descrição, lá você vai encontrar, além de todas as redes sociais, os links para apoio financeiro do canal, que você pode fazer através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, através de doação de Pix, né, via Pix. E você também encontra os links para a compra desse livro, Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, que é o livro analisado aqui, feita a leitura comentada, né? Você pode encontrar os links para a compra desse livro e você também encontra os links para download desse livro, já que, como é padrão em todos os livros da Escola Austríaca de Economia, ele está em domínio público. Então, você pode baixar ele de graça através do site do Instituto Rothbard Brasil, que é o verdadeiro instituto anarcocapitalista do Brasil, ao contrário da oposição cooptada que virou o Instituto Mises Brasil. Então, vou fazer um apanhadão, um resumão, assim, do que aconteceu até agora, basicamente, do que foi discutido. Se você chegou neste vídeo, nesse exato momento, no canal agora, nessa playlist, nesse exato momento, eu recomendo fortemente que você volte lá para o primeiro vídeo que tem aqui na descrição, o link da playlist, então checa lá, é um dos links que está na descrição. Aí você volta lá primeiro e depois volta para cá, mas enfim, se você quiser continuar, é a seu critério. O que eu comentei basicamente? Peguei o primeiro capítulo. O Hope ele conceitua basicamente o que ele vai falar. O segundo capítulo é eu vou falar disso. Aí depois, como eu já falei que eu vou falar disso nesse capítulo, eu vou explicando isso. Aí o terceiro capítulo ele começa a analisar o socialismo ao modo russo. No segundo capítulo ele analisa o que é agressão, o que é propriedade privada, o que é capitalismo, o que é socialismo, enfim, essas coisas. E aí no quarto capítulo, que é o capítulo que nós estamos nesse momento, ele está falando sobre o socialismo ao estilo social-democrata. Que ele comenta que foi basicamente como os socialistas se colocaram depois que o plano russo se provou falho. E, de novo, esse livro ele é da década de 80, pré-queda da União Soviética. Então, o Hope, quando escreveu esse livro, ele não sabia por fato que a União Soviética iria sucumbir. Ele sabia por teoria e por algumas informações que vazavam, principalmente da Alemanha Oriental, que é, o Hope, para quem não sabe, é alemão, que é o autor desse livro. Então, tem essa questão. Mas enfim, eu vou continuar daqui da página 56, que a parte 1 tá lá atrás, a parte 1 ou parte 2, eu não lembro agora, mas enfim, segue a playlist que vocês vão entender. Seguindo aqui, palavras do Hope agora. Continuando exatamente do ponto que eu parei, que foi ele falando que a questão do aumento de impostos é uma decisão unilateral do confisco da renda das pessoas. Então ele vai desenvolver em cima disso, só para colocar em perspectiva. Vamos lá. Palavras do Hope. Por muito tempo, a ideia mais popular para a implementação do objetivo geral do socialismo social-democrata era, de longe, redistribuir a renda monetária por meio da tributação da renda ou de um tributo geral sobre as vendas incidentes sobre os produtores. Uma análise dessa técnica específica deve esclarecer o nosso ponto e evitar alguns equívocos e concepções erradas sobre o efeito geral do empobrecimento relativo. Qual é o resultado econômico da introdução de tributos sobre a renda ou sobre as vendas onde antes não havia tributação? Ou do aumento para um novo patamar do nível de tributação já existente. E aqui ele referencia a obra Governo e Mercado do Murray Rothbard. Se tudo der certo e nada der errado, um dia eu faço leitura comentada dela, inclusive do Man Economy and State. Mas primeiro eu preciso adquirir um fisicamente. Então, se você quer ajudar isso, ajude o canal financeiramente. Ao responder essa questão, eu irei, além disso, ignorar as complicações que resultam das diferentes formas possíveis de redistribuir o dinheiro tributado para diferentes indivíduos ou grupo de indivíduos, o que será discutido posteriormente neste capítulo. Neste momento, consideramos apenas o fato geral, verdadeiro, por definição, para todos os sistemas redistributivos, de que qualquer redistribuição do dinheiro tributado é uma transferência de produtores de renda monetária e recebedores de dinheiro por meio de contratos para pessoas na qualidade de não produtoras e de não recebedoras de renda monetária por contratos. Ou seja, o que o Hope está querendo dizer aqui? É basicamente renda monetária por contrato é tipo você compra uma ação de uma empresa, por exemplo, é um contrato. Eu comprei tanto da empresa, você tem que me pagar tanto. É basicamente isso. Ou, por exemplo, eu aluguei uma casa.
E aí eu concordei com você, sei lá, R$ 700. Aí você tem que me dar R$ 700 no dia X, por exemplo. É basicamente isso, para contextualizar. Vamos lá. Tal decisão altera os custos relativos de produção para retorno monetário versus os custos relativos de não produção e produção para retornos não monetários. Consequentemente, na medida em que essa mudança é percebida pelas pessoas, elas irão cada vez mais consumir vagarosamente e ou produzir com a finalidade de permutar e reduzir simultaneamente seus esforços produtivos para obter recompensas monetárias. De qualquer maneira, cairá a produção de bens a serem adquiridos com dinheiro, o que significa dizer que o poder de compra diminui e, consequentemente, ocorre um declínio no padrão geral de vida. Explicando aqui, o que ele quer dizer? Digamos, vamos pegar um exemplo aqui. O Zezinho ele ganha 5 mil por mês. Só que assim, se ele começar a trabalhar mais 1 hora por dia, vamos dar um exemplo, ele vai aumentar o salário dele para 6 mil por mês. Só que na faixa de tributação que o Zezinho tá, ele toma um imposto ali de 10%. Então, na prática, ele ganha 4.500 por mês. Aí você fala, pô, legal, não é um salário ruim, ou você pode achar um salário ruim, mas enfim, não importa o valor aqui. Vamos colocar que se ele for para a faixa de 6 mil reais, ele trabalhar essa hora a mais, ele vai ganhar na faixa de... vai entrar na faixa de 20% de imposto. Ou seja, ele vai perder R$ 1.200 de imposto, que 10%, 600 vezes 2, 1.200 menos 6 mil dá 4.800. Então, na prática, o ganho real do Zezinho, né, se ele trabalhar 1 hora a mais todos os dias, digamos que ele faça 6 horas por dia, por semana, né? Faça 6 dias por semana. Então, ele vai trabalhar 6 horas a mais por semana, 24 horas a mais por mês. Digamos que ele vai ganhar R$ 300. O Zezinho pode olhar para isso e falar, não compensa, cara, eu prefiro ficar essa hora com a minha família, sei lá, essa hora é 1 hora a mais que eu demoro no busão pra poder chegar em casa, então na prática não é uma, são duas, ou até pior, porque o horário que eu saio é melhor pra poder voltar pra casa. O cara pode fazer vários cálculos na cabeça dele e chegar nessa conclusão e falar, não, só não. Então isso é uma forma que você empobrece as pessoas na prática. Porque se não houvesse o imposto, ele simplesmente sairia de 5 mil para 6 mil e tipo, foda-se, eu tô ganhando R$ 1.000 a mais, tá bom pra mim. Então é um exemplo. Mas enfim, seguindo aqui com as palavras do Hope. Contra este raciocínio, às vezes se argumenta que, de forma frequente, tem sido observado empiricamente que um aumento no nível de tributação era, na verdade, acompanhado por um crescimento, não uma queda, no Produto Nacional Bruto, o PNB, né? Tal do PIB, basicamente. E que o raciocínio acima, apesar de plausível, deve, portanto, ser considerado empiricamente inválido. Esse suposto contra-argumento exibe um equívoco bastante simples, a confusão entre a redução absoluta e redução relativa. Na análise acima, a conclusão a que se chega é que o efeito dos tributos mais elevados é uma redução relativa na produção de lucros monetários. Ou seja, uma redução quando comparada com o nível de produção que teria sido obtido se o nível de tributação não tivesse sido alterado. Não quer dizer ou sugerir nada em relação ao nível absoluto de rendimento produzido. Na realidade, o crescimento absoluto do PNB não é apenas compatível com a nossa análise, mas pode ser visto como um fenômeno perfeitamente normal na medida em que as melhorias na produtividade são possíveis e realmente acontecem. Se for possível, mediante o aperfeiçoamento da tecnologia de produção, produzir um maior volume com consumo idêntico em termos de custos, ou conseguir uma produção similar com consumo reduzido, a coincidência entre a tributação elevada e a produção elevada não é nada mais do que surpreendente. Mas, na verdade, isso não afeta a variedade do que tem tido disso sobre o empobrecimento relativo ao resultante da tributação. Ou seja, o que o Ropo está querendo colocar aqui? Que mesmo que você não coloque uma redução absoluta, você tem uma redução relativa. É isso que ele está explicando. Palavras dele novamente. Outra objeção que goza de certa popularidade é que aumentar os tributos leva a uma redução de renda monetária, e que essa redução eleva a utilidade marginal do dinheiro quando comparada com outras formas de renda, como o lazer, e, dessa maneira, em vez de reduzi-la, realmente ajuda a aumentar a tendência para trabalhar pelo retorno monetário. Na verdade, essa observação é perfeitamente verdadeira, mas é um equívoco acreditar que isso contribui para invalidar a tese do empobrecimento relativo. Em primeiro lugar, com o intuito de fazer uma análise completa, deveria ser notado que, mediante a tributação, não apenas a renda monetária de algumas pessoas, os produtores, é reduzida, mas, simultaneamente, a renda monetária de outras pessoas, não produtores, é elevada. E para essas pessoas, a utilidade marginal do dinheiro e, consequentemente, a sua inclinação para fazer o trabalho por retorno monetário seria reduzida. Mas isso não é, em hipótese alguma, tudo o que precisa ser dito, pois ainda pode deixar a impressão de que a tributação não afeta a produção dos bens de troca, na medida em que isso reduzirá para alguns e aumentará para outros a utilidade marginal da renda monetária,
com ambos os efeitos anulando-se. Mas essa impressão estaria errada. Na realidade, seria uma negação daquilo que tem sido presumido desde o início, que o aumento de impostos, ou seja, uma maior contribuição monetária imposta sobre a renda dos produtores que a desaprovam, realmente ocorreu e foi percebida como tal, e que, consequentemente, implicaria numa contradição lógica. Intuitivamente, a falha na crença de que a tributação é neutra em relação à produção torna-se evidente tão logo o argumento é levado às últimas consequências. Isso significaria, então, que a afirmação de que até mesmo a expropriação completa de toda a renda monetária dos produtores e sua transferência para um grupo de não produtores não faria qualquer diferença, uma vez que a preguiça elevada dos não produtores em decorrência daquela redistribuição seria plenamente compensada por um aumento na compulsão pelo trabalho por parte dos produtores, o que é certamente um absurdo. Ou seja, qual seriam as últimas consequências lógicas? Vamos colocar assim, vamos voltar lá para o exemplo do Zezinho. Digamos que o Zezinho ele quer chegar numa faixa ali de 6 mil reais por mês sem contar os impostos. Vamos fazer esse exemplo. Só que assim, para ele chegar na faixa dos 6 mil, vamos colocar que ele tem que chegar nos 10 mil, porque aí ele paga 40% de imposto em cima dos 10 mil. Ele tem que chegar na faixa dos 10 mil e aí ele vai tomar 40% de imposto. Mas vamos manter essa faixa de que para cada R$ 1.000 que ele tem que ganhar mais, ele vai trabalhar mais uma hora. Então, vamos colocar, ele faz 6 horas por dia, então se ele quiser aumentar o salário dele em mais R$ 5.000, ele precisa trabalhar mais 5 horas por dia. Então ele faria um regime de 11 horas por dia de trabalho, que seria uma coisa bastante grande até. Praticamente ele trabalha 12 por 36. Mas vamos colocar que ele trabalhe só 11 horas, não 12. Então 11 horas todos os dias. E aí o que vai acontecer? Ele vai chegar nessa faixa? Vai chegar nessa faixa. Ele vai chegar nos 6 mil que ele queria? Vai chegar nos 6 mil que ele queria. Mas percebe como a vida dele está ficando muito pior? Que o empobrecimento não é só tipo assim, mas ele está fazendo mais dinheiro. Mas percebe que ele está mais pobre em termos de tempo, porque ele tem menos tempo para fazer outras coisas e ele tem que ficar trabalhando? E se ele quiser ganhar 20 mil? E aí, sei lá, vamos continuar nesse exemplo. O cara tem que trabalhar 28 horas por dia. Então, o que seria o que o Hope coloca, que é certamente um absurdo. Então, para compensar quem não está trabalhando, tem que trabalhar muito mais quem trabalha. É mais ou menos isso que ele está indo nessa linha. Mas, enfim, vamos seguir aqui. O que é negligenciado nesse tipo de raciocínio é que a introdução da tributação ou o aumento em qualquer nível da tributação não somente favorece os não produtores às custas dos produtores, mas, paralelamente, de forma similar, também altera para produtores e não produtores da renda monetária o custo anexado a diferentes métodos de obtenção de uma crescente renda monetária. Pois agora é relativamente menos oneroso obter uma renda monetária adicional através dos meios não produtivos, ou seja, não através da produção de mais bens, mas por participar do processo de aquisições não contratuais de bens já produzidos. Mesmo que os produtores estejam mais concentrados em conseguir dinheiro adicional em decorrência de um tributo mais elevado, eles cada vez mais o farão através de métodos de exploração, não pelo aumento de seus esforços produtivos. Isso explica por que a tributação não é e nunca pode ser neutra. Com a crescente tributação é institucionalizada uma diferente estrutura legal de incentivos. Uma que altera os custos relativos de produção para a renda monetária versus não produção, inclusive a não produção para fins de lazer e a não produção para retorno monetário. E também produção para renda monetária versus produção para retorno não monetário, escambo. E se essa estrutura diferente de incentivos for aplicada sobre uma mesma população, deverá resultar necessariamente numa redução da produção de bens que buscam retorno monetário. Nota de rodapé 52 aqui que é interessante. Além do mais, não deveria ser ignorado que mesmo que isso resultasse num aumento de trabalho por aqueles que foram tributados, um nível maior de tributação reduziria, em qualquer caso, a quantidade do lazer disponível e, deste modo, reduziria o padrão de vida. Ou seja, é aquilo que eu falei no exemplo do Zezinho. O Zezinho quer ganhar 6 mil por mês, ele tem que trabalhar 11 horas. Só que aí ele vai trabalhar 5 horas a mais do que ele já trabalhava, que ele trabalhava só 6, e agora... E aí, como é que ele vai ver a família dele? Como é que ele vai pegar um cinema? Como é que ele, sei lá, vai tomar uma cerveja com os amigos dele? Ele tá ganhando mais dinheiro, mas e aí, o que adianta? Ele vai fazer o que com esse dinheiro? Nada, porque ele não tem tempo pra fazer porra nenhuma, ele só sai de casa, vai pro trabalho, sai do trabalho, vai pra casa. Que raio de vida que esse cara tem? Vai viver estressado. Esse dinheiro a mais que ele tá ganhando, ele vai gastar tudo em psicólogo. Basicamente pra tentar curar a cabeça dele, porque o cara tá estressado. Então, é basicamente isso. Enfim, seguindo aqui com as palavras do Hope. Enquanto a tributação da renda e das vendas são as técnicas mais comuns, não esgotam o repertório de métodos redistributivos do socialismo social-democrata. Não importa como os tributos são redistribuídos para os indivíduos que compõem uma dada sociedade. Não importa, por exemplo, em que medida o rendimento monetário é igualado. Uma vez que esses indivíduos podem levar e levam diferentes estilos de vida e alocam diferentes partes da renda monetária atribuídas a eles para consumo ou para a formação de riqueza privada, utilizada de forma improdutiva.
mais cedo ou mais tarde, as diferenças significativas entre as pessoas irão de novo emergir, se não com relação à renda monetária, mas no que se refere à riqueza privada. E não é surpreendente que essas diferenças se tornem progressivamente mais evidentes se existe um direito das sucessões puramente contratuais. Por essa razão, o socialismo social-democrata, motivada como é pelo zelo igualitário, inclui em seus esquemas políticos a preocupação com a riqueza privada e a tributa, assim como, em particular, também tributa a herança motivada pelo objetivo de satisfazer o clamor popular em relação à riqueza imerecida que recai sobre os herdeiros. Economicamente, essas medidas imediatamente reduzem a quantidade de formação de riqueza privada. Como desfrutar a riqueza privada é relativamente mais caro por causa do imposto, menos riqueza nova será criada, haverá um aumento do consumo, inclusive dos estoques existentes da riqueza utilizada improdutivamente, e o padrão geral de vida, que obviamente também dependerá dos confortos provenientes da riqueza, irá cair. E aqui eu vou parar o vídeo nessa parte, exatamente na página 59 aqui, aí eu termino a leitura dela no próximo capítulo, porque o vídeo já está mais ou menos na faixa que eu estou acostumado a deixar, 16 minutos, 17. Enfim, eu vou parar aqui, exatamente, então falta esperar isso aqui da página 59 e o capítulo vai até a 70. Vou ver se eu consigo terminar ele na próxima parte, senão ficar na parte, mais duas partes aí. Mas enfim, queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Deixa aí nos comentários o que você está achando da série aí, da leitura comentada. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Chequem os links na descrição. Não se esqueçam, links nas redes sociais, assinar o canal, enfim, tudo que vocês sabem que tem que fazer aqui no YouTube. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.